E aí, turma, salve, salve, sejam bem-vindos. A capa da vez, olha aí o que eles jogaram. Nós temos Yusuke Urameshi, Yu Yu Hakusho e a galera de Dragon Ball Z. Isso mesmo, aqui ainda, antes de estrearem na Bandeirantes. Já estava se falando de Dragon Ball aí há muito tempo, né, pessoal? E depois da vinheta vamos falar o que essa revista trouxe demais também, né? Além dos velhos ali, ó, figurinhas carimbadas da Herói, Arquivo X e dinossauros. Vamos lá. Exclusivo, inédito, o futuro de Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Vamos ver. Editorial André sobre nós contra eles. Caramba, isso aqui é a respeito de como que muitos problemas que a sociedade apresentava, alguns deles, pelo menos ali na parte da violência, ficavam culpando, achando um bode expiatório. E não é de hoje que eles falavam sobre desenhos, animes, jogos e o RPG, né, videogames, ali no caso eles sendo ali culpados, né, pela violência do mundo. O que, bicho, já foi comprovado muitas vezes que não tem nada a ver. E aqui tem um pouco do descontentamento, né, do André em relação a esse tipo de citações. Aí tava falando até aqui, ó, que chegaram a dizer que o Yu Yu Hakusho ele foi proibido nos Estados Unidos, né, cara? E aqui falando, é mentira, deslavada, ok? O Brasil é o primeiro país da América que exibe Yu Yu Hakusho. E mesmo se ele tivesse passado ali nos Estados Unidos, ele seria picotado assim como já fizeram com Sailor Moon, né, e Dragon Ball. Aqui no caso nós temos a Neve Campbell, estrela, né, do filme Pânico, que já estava ali arrebentando, né, muito assim com a sua popularidade, mas ela veio ali também do filme Jovens Bruxas, né, o primeiro filme dela, e a série O Quinteto, que ela fazia ali a Júlia, uma série muito bacana que eu gostava de acompanhar, que a Record passou. Aqui uma explicação sobre a Herói 119, falando aqui sobre a situação dos card, né, que eram para ter vindo junto com a revista 119. A minha, no caso, ela não veio. E aqui explica o motivo do porquê. Falando que teve um problema, né, na feitura da revista em relação a terem colocado os cards dos X-Men, mas não foram colocados. Aí no caso elas foram recolhidas, voltaram, né, para que eles fizessem isso, só que nesse processo já tinham sido muitas vendidas, né, levadas para todo lugar, e uma delas é a minha. Mas eu não corri atrás não, você podia entrar em contato, mas eu não achei precisão não, eu gostava mesmo era de ler. Não ficava assim nesse negócio de, não, tem que ter o card e tudo mais. Então eu não esquentava muito a cabeça não, mas quando vinha, pô, sempre bem-vindo, né, lógico. Na parte aqui, TV Top 30 nos Estados Unidos, aqui para conferir os campeões de audiência no encerramento da temporada 96 nos Estados Unidos. É, porque ali dava no verão, né? Julho, então muita coisa já terminava. Em primeiro lugar, Plantão Médico, em segundo lugar, Seinfeld, já até comentado na última edição. The Last Doom, filme, Friends, a série, Fire Up, Sunday Susan, Home Improvement, Caiu do Céu, 20 by 20, jornalístico, o Arquivo X estava em 10º ali, ó. Mas o que ali? Pelo período, terceira, quarta temporada, mais ou menos. Walker, Texas Rangers ali do Chuck Norris. Ellen, Spin City do Michael J. Fox. Do Drew Carey Show. Extraterrestre. Aí temos aqui, ó, 60 minutos, jornalístico, Caiu do Céu, representação. Tidal Wave, Robin Cooks, Um Amor de Família em 20º, Nova York contra o Crime, Extraterrestre, reapresentação, Fraser, Primetime Live, Grace Under Fire, Not Louding, Dateline NBC, Chicago Hope é estilo plantão médico também, cotidiano de um hospital. Uma curiosidade, Chicago Hope, Chicago Fire e Chicago PD eram séries tudo interligadas, no mesmo universo ali, cara.
Tinha a série policial, a série de bombeiros e essa do lado do hospital. King of the Hill, Rei do Pedaço, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, em 30º lugar. Era lá nos Estados Unidos assim. Aqui a volta das novas aventuras das Guerreiras Mágicas, aí já mais episódios, né, na época. Bruce Willis volta à TV, o ator participa de Mad About You, bem bacana, ele participou também, se eu não me engano, até de Friends. Chaveco, um programa, né, novo, se rolar, rolou, já está no ar. Isso aqui eu não assistia não, galera. Isso aqui devia passar o quê? Não sei se era no SBT. É isso mesmo, SBT. Gravidez e internação. Olha que curioso isso aqui, gente. Terry Hatcher e Matthew Perry. Né? A Terry Hatcher, ela estava muito feliz que ela estava anunciando, né, que estava grávida naquela época. Por causa disso, ela estava gravando rapidinho sua participação nas novas sequências de 007, enquanto a barriga não aparecia, no caso não aparecia. Enquanto que em Friends, o Matthew Perry, ele preocupa o elenco porque ele aproveita o final da temporada de TV para se internar numa clínica devido a dependências de analgésico. E caramba, né, gente? Isso aí gerou muita coisa mais pra frente e tal. E realmente viu no que deu, né? Em relação ao ator. Faleceu, né, cara? Grande Chandler da série. Aqui o fim do Agente G, comprovando mais uma vez lá sobre o Gerson de Abreu, que saiu da Record. Aqui uma reclamação sobre o filme do Batman, aqui do Michael Keaton, redublado. E o pessoal não gostou nada. Uma capinha aqui com as meninas de Reaf, a Lucy, a Amy e a Marine. Na seção vídeo, temos muito aqui, ó, do Street Fighter, Shurato e Loki. Tá? Aqui o Loki, um outro anime muito das antigas também, em VHS. Eu, Minha Mulher, Minhas Cópias, um filme que eu já até comentei, do Michael Keaton, Andy McDowell, o nome dela, né, participando, que foi bem legal, ele mandou bem demais a interpretação aqui. E O Bordel de Sangue, mais um filme da vampira dos Contos da Cripta, cara, saindo em vídeo também. E aqui do lado, Chun-Li e a Camille. Livros, aqui deu uma parada bacana, falando do Conan invadindo o RPG, né? Bárbaro das Histórias em Quadrinhos chega ao mercado em suplemento para GURPS, né? Seria Generical Universal Role Playing System. Era um sistema muito utilizado para você poder criar histórias, né, cara, dentro do universo pré-estabelecido ali. História em quadrinho do Homem-Aranha, o verdadeiro início da saga dos clones. Essa parte, isso aqui ficou bem legal, né? Shed chega ao Brasil, criação de Steve Ditko, ganha versão doidona para o público da Vertigo. Então, ou seja, uma história em quadrinho, né, bicho? Com aquela pegada mais séria, mais adulta, né? Um conteúdo assim bem mais complexo, vamos dizer assim. Aqui no caso, Shed, o Homem Mutável. Tá? Nunca li alguma história dele, mas devia ser bem legal, né, para chegar a esse ponto de estar sendo lançado. Não sei se fez sucesso, né? Mas vamos conferir depois. Qualquer coisa, coloco aí no canal. O Correio Galáctico com mais alguém de Belo Horizonte. Ó, nós invadindo aí, ó. São Paulo, Rio Grande do Sul. Ó, Paraíba, lá de Campina Grande, Mato Grosso, bacana. Espírito Santo. Uns envelopes da semana com desenhos. Esse Hulk de Montes Claros, Minas Gerais. Esse do Amazonas. Esse aqui ficou bem legal também, do Calvin, do Ceará. Aqui uma curiosidade bem legal e uma entrevista direta com a voz do Trovão. Rick Martin dubla o Hércules em português e espanhol. E aqui, né, uma entrevista sobre o antigo Menudo, astro da música pop também, década de 90 ele estava arrebentando, né, contando como que foi sobre essa trajetória dele ser dublador. Tem uma aqui que até, ó, você já fez música, televisão e teatro, e agora parte o rumo a Hollywood no papel de Hércules. O que há de comum entre Rick Martin e esse deus da mitologia grega? Né? Uma primeira pergunta. E aqui mostrando algumas cenas, né, do herói no seu longa-metragem. Yu Yu Hakusho aqui, mais uma vez o herói dá um salto no tempo e mostra as futuras aventuras de Yusuke Goku por Marcelo Del Greco. Gente, bem nessa posição aqui é o seguinte.
naquela última edição tava as primeiras lutas, né, as primeiras lutas do Torneio das Trevas, ali contra o time Loku Yukai, depois tem o time do Dr. Ichigaki, né, antes deles encararem o Makoto Tsukai, dos Ninjas das Trevas. Aí é que eles dão um salto, porque mostrando um pouco das outras lutas que ocorrerão, né, aquela coisa que a Hero já fazia até lá, Cavaleiros do Zodíaco. Então mostrando aqui, ó, um dos personagens de cara nessa revista, na época, quem é esse aqui? Como assim? A gente ficava naquela curiosidade, né? A gente fica sabendo depois, logicamente, né? Contra o time ali, Ural Tog, Kurama, ele aí mostra a sua verdadeira forma no Makai, né? Aqui no caso, o Demônio Raposa. Aqui o Toguro tem uma luta do Toguro sozinho contra um time, eu esqueci o nome dele aqui, sozinho, detonando enquanto os outros ficavam só de boa. Assim como ocorre também mais pra frente, um outro time lutando contra o time Toguro e o Toguro, o principal, de fora. Né? Nossa, cara, foi um massacre para variar. E aqui falando sobre o Dragon Ball, também pegando essa parte mais do futuro, eles aqui, ó, numa parte que ainda criança, momentos que o SBT não apresentou, né, no caso, chegou até aqui, quando o Goku perdeu pela primeira vez pro Tal Pai Pai, e depois ele correu atrás, tal Pai Pai matou até um índio, é o Bora, se eu não me engano. Aqui mostrando o grande torneio, ou seja, sobre o outro grande torneio que veio à frente, Dragon Ball ele parou ali, né, de ser exibido no SBT, mas depois, caramba, cara, você vê, por exemplo, a primeira vez que Piccolo entra na trama, o primeiro, né, Piccolo Daimao, o casamento do Goku e da Tite, que tudo isso aqui parece ser lá quando chega no Z, não, isso aqui é bem finalizado na saga Dragon Ball, mas não tínhamos ainda assistido. E aí já falaram, né, um pouco como que seria, né, a respeito do futuro do anime ali, na história do anime, quando entramos na era Z. E quando chega aqui é tiro, porrada e bomba, muita porrada, muito sangue, muita falação, mas, cara, cenas ótimas, principalmente da luta desses dois, né, Goku e Vegeta. Aqui contando a origem realmente do Goku, de onde que ele veio e tal, né, e aqui eles mundialmente conhecidos como os Guerreiros Z, né, no fandom. Em Arquivo X, nesse exemplar aqui da Herói, eles trazem o guia de episódios completo da 4ª temporada. E aí, gente, tem esse, ó, eu recomendo para vocês o Lar, tá? Esse aqui deu o que falar muito, esse episódio, sobre um episódio que marca a volta da dupla, o Glenn Morgan e o James Wong, que eles estavam em comando espacial, né? E conta sobre uma macabra família de mutantes deformados que começam a onda de assassinatos. Esse aqui é o Campo Onde Eu Morri, é muito bom também, onde tem a participação de uma das atrizes que veio do comando espacial, do próprio Morgan e Wong. E também de, aqui ó, roteiro deles, ó. Tá vendo? São muitos episódios bacanas, viu, gente? Deixa eu ver, tem aqui, olhando as meditações sobre o Canceroso. Canceroso é o grande antagonista da série, tá? Tema da Pedra da Morte, muito legal também. Memento Mori, muito bacana. Cara, tem episódios aqui fodásticos. Aqui algumas ilustrações, né? Algumas cenas. Quem lembra desse ator aqui, ó? No caso, ele é um ser também que consegue mudar de forma e tal. Só pegando ele em vários outros filmes que vocês já com certeza assistiram como eu. Aquele A Hora do Espanto 2, que ele é tipo o guarda-caixão lá da vampira, né? O motorista. Sai comendo insetos, a morte dele naquele filme ficou doido, rendeu umas gritarias no cinema quando eu assisti, de umas mulheres saindo gritando, velho, depois de ver a cena dele. Aqui o Chris Carter, David Duchovny só de boa, naquela risadinha dele, né, que normalmente você vê na série, ele não é muito assim, soltar uns risinhos. E aqui, não entre em pânico, não atenda o telefone, não abra a porta, não tente se esconder, não assista a Pânico sem conhecer os filmes de horror citados no novo clássico de Wes Craven. Por Marcelo Del Greco dando as dicas. Aqui, logicamente, falando toda a referência que o filme Pânico apresentou dentro dos seus acontecimentos e citações, né? Mostrando ali, ó, personagens
né? Aqui, ó, o grande Michael Myers, o Jason, a Carrie, Fred, aqui o próprio falando do A Hora do Espanto, isso aqui é a cena do 1. Aqui Hellraiser, Hannibal Lecter, o Exorcista. Aqui o Pinhead do Hellraiser. Tá vendo, galera? O próprio Wes Craven faz uma ponta no filme do Pânico, sendo um faxineiro. Estão trazendo aqui várias homenagens, né, cara, sobre os filmes ali citados. Aqui A Morte do Demônio, né, Evil Dead, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Noite Alucinante. Tudo que serviu de referência para o filme, né? Sobre a pré-história nessas páginas dos dinos, não foi o Spielberg quem inventou as monstruosas criaturas. Aí, aqui é o Guilherme Martino, né, contando tudo que sabe. Mas aqui justamente mostrando sobre várias outras produções que vieram, gente, bem antes, né? Ali, utilizando-se das técnicas de stop motion, saíram-se muitos sucessos da época. E aqui, ó, vários aqui, ó. Um deles de 1966. Temos aqui também o Monstro do Mar, de Beast, 1953, pessoal. Tá vendo? Ó, um Dino Tartaruga, isso aqui me lembrou Gamera. Tudo isso aqui, ó, é stop motion. Técnica muito bem utilizada e muito bem vinda, né? Veio o desenho dos dinossauros, tinha aquele também em busca do Vale Encantado, até chegar aqui, ó, já as cenas do 2, tá vendo? Então, assim, aqui falando um pouco de muitas produções que trabalharam no gênero antes ali, né, de Parque dos Dinossauros. E no Arquivo Herói trazendo, ó, por falar nisso, em Família Dinossauro e a Sailor Júpiter, a Lita, velho. Essa aqui era boa demais de porrada, viu, cara? Mas vamos rapidão aqui, ó. Quando os dinossauros dominavam a TV, episódios muito bons do cotidiano de uma família, dinossauro com o grande Dino da Silvasauro, o inesquecível Baby, foram reprisados muito tempo na Rede Globo, depois foi para outra emissora também, tá? Exaustivamente, muito. Série bem bacana, tá? Muito engraçada, principalmente ali nas suas primeiras vezes que você assiste, né? E ali tem uns episódios muito legais do Bob comendo comida vegetariana e eles ali retratando como droga, né? Tem ali uma crítica social em um tanto de episódios da família dinossauro, cara. Tem da guerra, né? A guerra do pistache. Tem mostrando também uma recapitulação sobre os dinossauros ali, contada por um centro de exploração paleontóloga muito bacana. E ali um cara, né, falando sobre várias situações e ali mostrando do dia a dia da família, né, as coisas que aconteciam. Então tinha ali a Charlene, o Bob, o próprio Dino, a sogra dele, nossa, cara, a esposa, né, e tal. Era aquele, vamos dizer assim, os Simpsons em dinossauro, né, e o formato da série, que era bem bacana também. Curti muito, viu? E aí, voltando a Sailor Júpiter, aqui o nome dela, Alita Kino, 14 anos. Como eu disse, boa de porrada. E tem uma curiosidade aqui sobre ela. Ó. Ela é de longe a mais alta e mais forte fisicamente de todas as Sailors. Somente ela e a Rey conseguem se virar numa luta quando não estão transformadas. E o que é verdade, ela tem o Trovão de Júpiter, cara, e demais golpes que vão evoluindo, né, a cada fase das Sailors. Isso aí, finalizando, gente, o conteúdo nessa resenha aqui, rapidinha também, né, da Herói Gold, número 121 de julho de 1997, verão americano, onde estava saindo também ali muitos lançamentos do cinema. Vamos ver então o que na próxima edição, né, a Herói está falando alguma coisa do cinema ali americano. Beleza? Obrigado por vocês estarem comigo acompanhando e até a próxima.